Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento do Congresso Nacional número 11 de 2019, para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018, a prática de ciberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos, e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Antes de iniciar os trabalhos, coloco em votação a ata da primeira reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Leitura da ata, presidente, por gentileza. Gostaria da leitura da ata. Então, a nobre deputada, gostaria que a mesa, a secretaria da mesa nos orientasse aqui a respeito, porque como se trata praticamente da primeira reunião, e tem deputados que eu não conheço para a gente agilizar. Deputada Carolina Detoni, PSL, Santa Catarina. Eu vou solicitar até, por favor, que todos que forem falar, que citem o nome, porque é mais fácil a gente interagir. Então, gostaria de ver a ata para que a gente pudesse ler a pedido da nobre parlamentar Carolina. Em virtude de eu ter feito uma cirurgia no dente ontem, eu vou pedir à nossa querida relatora, deputada Alice, fazer a leitura da ata. Ata da primeira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Fake News, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª Legislatura, realizada em 4 de setembro de 2019, quarta-feira, no Senado Federal, anexo 2, ala senador Alexandre Costa, plenário 19. Às 11h35 do dia 4 de setembro de 2019, no anexo 2, ala senador Alexandre Costa, plenário 19, sob a presidência dos parlamentares Ângelo Coronel e Rui Falcão, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Fake News, com a presença dos parlamentares Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Luiz do Carmo, Messias de Jesus, Veneziano Vital do Rego, Weverton, Fabiano Contarato, Alexandre Vieira, Juíza Selma, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Jean Paul Patris, Chico Rodrigues, Zequinha Marinho, Eduardo Girão, Ricardo Barros, Luiziane Lins, Natália Bonavides, Gadelha, Bacelar, Dr. Leonardo, Dr. Jaziel, João Roma, Teomário Mota, Dário Berger, Marcos Dubal, Jorge Cajuru, Fernando Bezerra Coelho, Luiz Carlos Reiser, Isalci Lucas, Paulo Paim, Pedro Lupion, Randolfo Rodrigues, Roberto Rocha, Nelson Trade, Irã Gonçalves, delegado Éder Mauro, Alessandro Molon, Celso Russumano. Havendo número regimental, a reunião é aberta. Passa-se a apreciação da pauta. Instalação e eleição. Finalidade, instalação e eleição. Resultado, eleito presidente o senador Ângelo Coronel e designado relatora a deputada Lídice da Mata. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às 13h36. Após aprovação, a presente ata será assinada pelo senhor presidente e publicada no Diário Oficial do Senado, juntamente com a íntegra das notas taquigráficas. Presidente, senador Ângelo Coronel. Em votação, a presente ata, conforme lida pela deputada Lídice da Mata. Senhores senadores e deputados que aprovam, permaneçam que se encontram aprovados. A presente reunião destina-se à apreciação dos requerimentos de número 1 a 9. Antes, porém,
eu quero colocar em votação do plenário que esta presidência deseja solicitar apoio técnico-jurídico ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, bem como um delegado e um agente da Polícia Federal para participar de todas as sessões desta CPI. Em votação. Senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam que se encontram. Aprovado. Senhor presidente, Não, deputado. antes da apreciação dos requerimentos, já constantes da pauta, eu gostaria de solicitar apreciação de dois requerimentos extra-pauta. Um, em que apresentamos uma ideia inicial do plano de trabalho imediato da comissão, e o outro já com esta proposta, a primeira audiência pública, para debate e discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rui Eu Falcão. também gostaria de acrescentar dois requerimentos extra-pauta, um deles requerendo a consultoria legislativa da Câmara e do Senado, um estudo técnico a respeito de legislação comparada sobre fake news em outros países. E um segundo requerimento para que o Tribunal Superior Eleitoral possa nos encaminhar o relatório completo do grupo de trabalho criado pela presidência do TSE para investigar a divulgação de fake news durante o processo eleitoral de 2018. Em votação. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Eduardo Gomes. Coloco a apreciação de Vossas Excelências um requerimento extra-pauta com sugestões aqui para convidados à audiência pública. Requerimento número 10. Pois não, senador. Eu vou ler os requerimentos, depois a gente começa a discutir essa bandeira. Antes, porém, eu queria informar os senhores e senhoras que eu estive há pouco com a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ela já me entregou um resumo de todos os trabalhos do TSE até então. Requerimento número 1, de 2019. Requer a convocação do representante legal da empresa WhatsApp no Brasil para prestar depoimento. Autoria, deputada Luziane Lins. Em votação. Presidente, só para discutir. Para discutir, senador Flávio Bolsonaro. Eu queria que a autora do requerimento explicasse o fato concreto, o objetivo de estar se convocando qualquer pessoa do WhatsApp. Ela podia defender o requerimento? Uma questão de ordem também, presidente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os requerimentos, que todos da própria deputada Luziane, porque aí na hora que ela pega, faz um resumo, o motivo da escolha, o motivo dessa convocação. Segundo requerimento, número 2, requer a convocação do representante legal no Brasil da empresa Google. Requerimento 3, requer a convocação do representante legal no Brasil do Twitter. Número 4, requer a convocação do representante legal no Brasil da plataforma de compartilhamento de vídeos do YouTube. Número 5, requer a convocação do representante legal no Brasil da rede social Instagram. Número 6, requer a convocação do representante legal no Brasil da empresa Facebook. Número 7, requer a convocação da senhora Dolores Aronivic Agüero para prestar depoimento. Convido o representante legal do Intercept Brasil a prestar depoimento à SCPMI. Requer a convocação do representante legal de serviço de mensagens instantâneas Telegram. Consulta o plenário acerca da possibilidade de realizarmos a votação em globo dos requerimentos. Senhor presidente. Agora, antes, porém, eu queria também colocar em votação, porque houve aqui um pedido de convocação de todos, somente do Intercept, que houve um convite. Eu acho que teremos que ter tratamento igualitário. Senhor presidente, eu uma quero questão de colocar ordem. também em votação, em vez de convite, convocação. Ou o contrário, senhor presidente. Uma questão de ordem, presidente. Ou o contrário também. Questão de ordem, deputado. Por favor, diz Felipe o nome Barros, que eu não deputado conheço. Felipe Barros, PSL Deputado Paraná. Felipe Barros, PSL. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Nós apresentamos, senhor presidente, requerimentos de adiamento de votação relativos a todos os requerimentos ora em pauta
bem como requerimento solicitando a votação nominal individualizada de cada um dos requerimentos. Portanto, solicito a Vossa Excelência que seja observado o regimento desta Casa e que seja feita a votação individualizada de cada um desses pontos antes do mérito desses requerimentos, votarmos também o requerimento de adiamento que nós já protocolamos à Secretaria dessa comissão. Deputado, eu aprendi ao longo dos meus 30 anos de vida pública que o plenário é soberano. Eu acabo sua questão de ordem, mas vou colocar em plenário se devemos votar em separado ou num conjunto, já que trata-se do mesmo tema. Só muda aqui, na verdade, a empresa que será convocada. Senhor presidente, Pois não, deputada. Todos esses requerimentos partiram de minha autoria, eu gostaria de justificar o seguinte: nós estamos, o objeto de constituição dessa CPMI é exatamente a suposta, ninguém está dizendo que houve, mas a gente está fazendo uma suposição, um processo de... Aliás, existe hoje um processo de fake news em todas as redes sociais. Como é que a gente começa a fazer uma investigação se a gente não chama... Porque, assim, a internet é um instrumento. Só que as redes sociais todas e mídias sociais, para quem não sabe e usa muito bem, elas são um processo objetivo de utilização dessa ferramenta que é a internet. Então, é impossível a gente começar a procurar ou a investigar qualquer coisa sem nenhuma uma antecipação de nada, se a gente não ouvir as próprias empresas que hoje são responsáveis pela constituição desses compartilhamentos, digamos assim, do ponto de vista do que a sociologia diz, chamado fala pública. O que está hoje no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook e no Google são coisas ditas falas públicas, ou seja, compartilhadas como a televisão na década de 50. Portanto, eu não consigo entender o questionamento que está sendo feito aqui sobre ouvir os próprios detentores, as pessoas que são responsáveis por essas empresas no Brasil. Para mim, já tem aqui, de fato, uma coisa meio de confissão de culpa, de alguém que questiona isso. Como é que nós vamos investigar uma coisa sem ouvir as próprias empresas que operam isso? Então, eu queria dizer isso assim, na minha defesa. Presidente, pela Questão de ordem, presidente. Artigo 412 do Regimento do Senado. Questão de ordem, deputada Deputada Caroline Detoni, PSL. Caroline. Nós só poderíamos votar em bloco se houvesse um acordo por unanimidade. Peço aqui licença para ler o artigo 412 do Senado, do Regimento Interno, por uma questão de princípio. A legitimidade na elaboração de uma norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais, mediante os seguintes princípios básicos. Inciso 3º, impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de plenário, exceto quando tomada por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos membros dessa Casa. Como não há unanimidade, aqui no mínimo vejo 5 parlamentares contra, não há como fazer votação em bloco. Então, essa questão de ordem 412, inciso 3º. Deputada, até para esclarecer mais, já recebi aqui da nossa secretaria que todas essas plataformas citadas já estão aguardando o agendamento. Já se predispuseram a vir, sem precisar nem de convocação e nem de convite. Não havendo acordo, não há como fazer assim, presidente, com toda licença, né, para dizer, enfim. Outra coisa, presidente, WhatsApp e Telegram são redes Do mesmo... privadas. Não são públicas, as pessoas conversam entre o WhatsApp e do Telegram, coisas privadas. Há que se diferenciar as redes sociais. Pela ordem, presidente, também. Presidente, pela ordem. Senador Flávio. É só para esclarecer a razão do meu questionamento, uma questão muito óbvia. E acaba de haver, sim, uma confissão de culpa de quem protocolou esses requerimentos. Perguntei qual o fato determinado. Não existe. Na verdade, o que está claramente visto aqui por qualquer um é que vão se trazer aqueles que instrumentalizam as redes sociais ou os meios de conversa privado para começar a buscar um fato determinado, se é que ele existe, e não está configurado aqui. Então, não existe uma razão específica para isso. Olha, o WhatsApp promoveu fake news em situação A, B e C. Então, presidente, a gente tem que tomar muito cuidado com os procedimentos que vamos tomar aqui nessa comissão, para que não estejamos aqui perdendo o nosso tempo e já
e já havendo um direcionamento muito claro para os embates aqui, inclusive, presidente, já com alvos pré-determinados, sem haver também absolutamente nada contra os alvos. Por exemplo, o vereador Carlos Bolsonaro. Eu ouvi eu vi em um veículo de comunicação, uma entrevista que seria de Vossa Excelência, inclusive, presidente dessa CPI, ameaçando de prisão o vereador Carlos Bolsonaro. Eu quero saber se é uma fake news ou não é. Porque se inicia-se uns trabalhos de uma CPI, que é importante, ninguém é a favor de divulgação de notícias falsas. Agora, eu vou estar aqui presente para garantir o direito de expressão, a liberdade das pessoas defenderem os seus pontos de vista. Não é porque alguém é agredido em uma rede social que ela está cometendo uma fake news. Ainda mais nós somos pessoas públicas, somos frequentemente alvos de ataques, alguns fundados, outros infundados, mas que isso não se confunda com fake news. Então, presidente, quero fazer essa observação aqui. É importante a gente combinar os procedimentos que vão conduzir os trabalhos dessa CPI, sob pena, repito, de a gente estar aqui desperdiçando nosso tempo, desperdiçando dinheiro público e criando um palco para algum show que eu espero que não seja lamentável. Então, só essas considerações que quero fazer, presidente. Senador, o requerimento aprovado para a constituição dessa CPMI, ele é bem claro, investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia. Então, o fato determinado já veio criado na Constituição da CPMI. Totalmente Não amplo, podemos entrar aqui agora atrás de fato determinado, porque isso era para ser discutido na criação da CPMI, não agora. Agora nós temos que Tanto foi discutido, presidente, com todo o respeito, Justificativa tanto foi porque discutido que foi quanto à entrado com mandado de questão- segurança Quanto no à Supremo questão Tribunal Federal, inclusive. do caso Bolsonaro, que Vossa Excelência citou, é para você ver que como a gente tem que realmente coibir esses atos. Para o senhor ter uma ideia, quando eu dei uma entrevista na TV Câmara em Salvador, me perguntaram qual era o poder de um presidente de CPI. Eu falei, se você convocar uma testemunha e ela mentir, eu posso dar voz de prisão. Isso não é lei minha, não. Isso está no regimento interno do Senado, no Código Penal. Mas, desculpa, porque quando Vossa Excelência cita especificamente uma pessoa, eu posso entender que é uma ameaça à pessoa. Não, porque eu fui perguntado. A mesma coisa eu perguntar ao senhor, o senhor responde se quiser. Ela me perguntou isso. Se for como testemunha, não for Eu não como sei se foi Vossa convocado, nem Excelência ou se convite. foi o relator da CPI que Inclusive, para você ter uma ideia do que é fake news, o que é desinformação, no próprio blog que está correndo aí, no próprio grupo, que está lá como BP, BF, não sei bem, está dizendo, a manchete é, Coronel prende Carlos Bolsonaro. Pô, eu não prendi ninguém, pô. Pelo menos ainda não prendi ninguém. Espero que não haja essa necessidade. Agora, já atribuir para se criar um fato, para se criar já esse dogma, para se criar já essa separação, isso não existe. Estou perguntando por a isso Vossa que é Excelência para que importante não a haja divulgação. dúvidas. Eu pedi a palavra. Senhor presidente, na verdade, existem Com a duas palavra, questões que senador têm que ser avaliadas aqui. Nós não vamos, em cada requerimento, em cada convite, em cada documento que se pede, ter que ter um fato determinado. Não, o fato determinado, a CPI já definiu. Então não tem que fazer essa discussão. No nosso entendimento, não há fato criação da Por determinado. favor, É um- respeite a minha palavra. Eu quero falar aqui. Por favor, respeite. Então, quando nós formos discutir as fake news que andam por aí dizendo para os pais não vacinarem os filhos, por onde elas circulam? É por essas empresas. Nós temos que saber como é que isso funciona, se aquilo é uma coisa que tem um grupo organizado para fazer, se não é. Do mesmo jeito, os fascistas que atacaram o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara Federal, O Congresso Nacional. o Congresso Nacional usaram o quê para fazer chegar essas fake news? Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que não abra mais esse debate de ficar agora, convidou fulano de tal. Qual é o fato determinado? O fato determinado de convocar o Google, o WhatsApp, Instagram, todos eles, é porque as fake news circulam por intermédio deles. É por intermédio deles. Provavelmente eles sabem de onde parte, quem faz. Então tem que vir para aqui. Tem que vir para aqui, a não ser que não estejam querendo que a CPI funcione. Senador Humberto. A não ser que seja essa a questão que está Não, zero. A questão é colocada em jogo. Senador Humberto, só para contribuir com a sua fala. Senadores e senadoras. Presidente, só para contribuir com a fala do senador Humberto,
É porque tem, rapidamente, tem uma frase precedência só. na inscrição da... É que o senador Humberto citou os fascistas que pregam o fim do Sim, mas STF, depois né? você Eu não tô com peça uma nova frase questão aqui de ordem que eu acho que vale a e- pena a gente investigar, senador. Abre aspas. Nós temos que redesenhar o papel do judiciário e o papel do STF. Tem de fechar o STF. Essa é uma frase absurda. Quem disse essa frase foi o Vade Damos, ex-deputado do PT. Outra coisa, para vocês terem uma ideia, após ter sido eleito por Vossa Excelência para presidir essa CPMI, eu já tenho praticamente, aqui hoje chegaram 4 novos e-mails e ameaça de morte também na internet. Eu quero avisar a esses paladinos da justiça e da morte, os lampiões, que no Nordeste os lampiões, os curiscos, que meu corpo é fechado e estou à disposição para em qualquer embate, em qualquer arena. Agora, espero que aqueles que me ameaçam coloquem a cara e o endereço. Não fico utilizando de uma marca impessoal, de uma caricatura para se esconder. Inclusive, um desses, já descobri, já a polícia, a uma altura dessa, deve estar já o inquirindo, e a ideia é tentar colocá-lo realmente, indiciá-lo, espero que a justiça o coloque na cadeia, e pena máxima, 8 anos, que eu ainda acho pouca para esse povo que utiliza de perfil falso, que são frouxos, não tem coragem para poder falar de alguém. Quem quer falar de alguém é a democracia. Não é obrigado nós concordarmos com quem está em poder ou fora de poder. Mas mostra a cara na tela, não pode se esconder. Aí é frouxidão, é falta de caráter. E essa CPMI visa isso. É que a gente bote um marco nessa internet brasileira para que não sejamos alvo de todo dia um ataque. Não só os políticos, Inscrição, mas é presidente. judiciário, é família, é tudo. Presidente, Com a Inscrição, palavra, Carlos senador Zambelli, por Eduardo favor, Gomes. presidente. Senhor Me escreve, presidente, por favor. eu quero Presidente, cumprimentar só me os escreve, por deputados, favor. deputadas e senadores e quero, senhor presidente, tentar dar uma contribuição de encaminhamento aos trabalhos dessa CPI, entendendo que Vossa Excelência legitimamente foi eleito, participei da sua eleição. Quero dizer que nós temos uma grande oportunidade de começar os ordenamentos do funcionamento dessa CPI, fazendo exatamente o contrário do que criticamos na prática de fake news recentemente em todos os partidos, em todas as situações. Não há um político brasileiro na esfera municipal, estadual, federal, que não tenha sido vítima de fake news. Não há exceção, não há exceção. Só que eu queria, senhor presidente, a título de contribuição e com a compreensão de todos os parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadores, propor que nós tenhamos um senso prático nessa CPI para entender que são 4 fatos determinados e que por uma questão de ansiedade da sociedade sobre essa comissão parlamentar de inquérito e uma necessidade de tratamento igualitário e de razão nos debates dessa CPMI, que nós tenhamos de reestabelecer a ordem do que é o funcionamento da CPI, a partir da análise do plano de trabalho da senhora relatora, da deputada Lídice da Mata. Então, o que eu queria propor era a suspensão da ordem do dia, clara e evidente, de todos os requerimentos, para que a senhora relatora possa fazer uma reunião com os membros do CPI ou os líderes de partido, para que, numa questão de bom senso, nós tenhamos as condições de trabalho necessárias para o funcionamento da CPI. Senão, senhor presidente, o que vai acontecer é a contaminação desses trabalhos para qualquer razão de resultado. Eu brincava ontem, tive a oportunidade, pelo Senado, de presidir a medida provisória da proteção de dados. Nós propomos aqui a inclusão da proteção de dados na Constituição. Esse é um assunto novo, esse é um assunto que palpita no mundo inteiro. Nós não estamos discutindo aqui nada diferente do que se discute na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Agora, nós precisamos de razão, são parlamentares que precisam se entender. E, previamente, para que isso aconteça na ordem natural, eu acho que nós devíamos suspender a ordem do dia e promover uma reunião de líderes analisando o plano de trabalho da relatora. E aí, senhor presidente, para deixar de contaminar o trabalho da CPI com aquilo que a gente chama que é a mídia elite, que é a questão de que a coisa mais fácil que tem para quem opera o WhatsApp no país, de qualquer partido, é contaminar a CPMI. Então, senhor presidente, eu queria propor aos líderes de partido, de todos os partidos, para que a gente consiga, nesta primeira reunião, reordenar os trabalhos a partir da proposta de plano de trabalho da relatora. Senador, nós temos até o dia 23 de dezembro para encerrar os trabalhos dessa CPMI. Nós temos que ser céleres. Se formos a tudo que parar aqui, para ser uma reunião, nós não vamos chegar a lugar algum. Eu acho que essa CPI
ela não visa, ela não tem alvo, essa CPI. Da minha parte, como presidente, garanto aos senhores que não existe alvo. Claro, a não ser que alguém queira já se tornar alvo, aí é diferente. Mas para contribuir, aqui não senhor tem presidente, alvo. Para contribuir, andar direito torna a CPMI célere. E a nossa relatora, ela já está com o seu plano de trabalho, que ela vai, na hora que ela tiver oportunidade, evidentemente, que está com essa chuva de questões de ordem, ela não pôde nem ainda ler o seu plano de trabalho para colocar apreciação de Vossas Excelências. Mas eu vou ouvir aqui o deputado Rui Falcão, depois a deputada Carla Zambelli e o senador Alessandro, e vamos passar para a senadora para ler o plano de trabalho dela. Eu não tenho, acho que é muito importante a gente não contaminar a CPI. Tem razão o senador. E na semana passada, o senador Alessandro Vieira fez uma ponderação muito importante aqui. Trata-se de um processo aqui de investigação. Investigação não tem dono. Permita citá-lo, se tem dono é perseguição. Nós não queremos perseguir ninguém aqui. Quando se convocam essas empresas, essas plataformas, é justamente para não ter preconceito. Nós queremos conceituar o que são fake news. Como que essas plataformas funcionam? Esse é um problema mundial. Nós não estamos preocupados com o processo eleitoral de 2018, que é um dos focos. Tem a questão da prostituição infantil, da exploração de crianças, tem muitas coisas que é fake news, o estímulo ao suicídio, a Deep Web. Então, essas plataformas, elas vêm aqui para explicar como funcionam, quais são os seus regulamentos. Por exemplo, o Twitter, ele bloqueia tudo que diz respeito à exploração sexual de crianças. Bloqueia tudo que diz respeito à apologia da tortura. Então, cada plataforma dessa tem seus regulamentos. Nós queremos conhecê-las. E, para isso, é fundamental que sejam ouvidas previamente, sem nenhum preconceito. Então, não se trata de, a cada convocação dessas empresas, que eu acho que virão espontaneamente, porque estão sob vigilância no mundo todo, inclusive na Europa hoje, estão instituindo tributação sobre essas empresas. Tem os monopólios chamados GAFA, que é o Google, a Amazon, o Facebook. Então, é um trabalho de reconhecimento prévio, até para que a gente possa saber em que campo estamos trabalhando. Mas eu concordo com o senador que, se há tanta preocupação com a própria CPMI, que se ouça primeiro o plano de trabalho. Eu acho que tem 4 focos que podem ser explorados previamente. Nós estamos mais preocupados antes com a conceituação, com o entendimento, do que propriamente o trabalho direto de investigação. Note que o meu requerimento extra-pauta é justamente para que a gente possa ter uma consultoria aqui, conhecendo a legislação internacional, fazer uma legislação comparada, que a gente possa, ao final, produzir algo que sirva para a sociedade. Então, é nesse sentido que eu acho que as ponderações do senador são judiciosas e que nós deveríamos levá-las em conta. Eu tenho a convicção que direitos humanos são das pessoas, né? A privacidade tem que ser preservada a qualquer custo. A partir do momento que a nossa privacidade é quebrada, vamos chegar aonde nesse país? Então, é importante a gente tentar coibir essas ações dessas plataformas sociais. Eles ganham pelo tráfico de dados, então eles podem nos ajudar, como já estão ajudando os Estados Unidos. Então, a gente precisa também colocar o Brasil nesse mapa de conter esses excessos nas redes sociais. Com a palavra, a deputada Carla Zambelli. Boa tarde a todos. Presidente, muito me preocupa quando o senhor diz que levanta um caso específico do senhor e coloca isso como se fosse um palanque pessoal. Marco Civil da Internet já foi discutido, o artigo 18 e 19 trata bastante disso, do Marco Civil, e querer mudar o Marco Civil da Internet é retornar aquele discurso de censura. Nós não podemos censurar. Eu acho que não tem que ser o objetivo dessa CPMI a censura à internet. E tomar cuidado para que cada um faça disso um palanque pessoal. Até porque, se for tratar de um palanque pessoal e falar de ameaças de uma forma aberta, a gente tem ameaças, e eu sou ameaçada todos os dias eu recebo ameaça de morte, e nem por isso eu vou tratar do meu caso específico aqui nessa CPMI. Se é para tratar de um caso específico, que seja um caso específico que tenha gerado algo concreto, como, por exemplo, a facada do Jair Bolsonaro. Tentaram matar
o nosso presidente há um ano atrás. Até hoje não sabemos quem mandou matar Jair Bolsonaro. E foram as fake news que fazem o tempo todo do nosso presidente, que levaram pessoas malucas a pensar que ele era misógino, homofóbico, racista, etc. Então, se existe algo em concreto que foi feito de fake news nas redes sociais contra uma pessoa, é contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, que quase morreu por conta das fake news que espalham nas redes sociais. Isso em uma última análise, né? Em uma primeira análise... Só faltava... O senhor acha que a facada foi fake news? Falou faca news. Faca news? Falou faca news. Eu disse que fake news a respeito do nosso presidente o levaram à morte. Vamos manter a calma. Só quer tumultuar? Respeito é bom e... O senhor me garanta a palavra, presidente, por favor? Você que me questionou. Vamos manter a calma, gente. Vamos manter a calma. Com a palavra, a deputada Zambelli, para concluir. Isso em última análise, né? Porque em primeira análise, obviamente, existe um mandante do assassinato do Jair Bolsonaro e a gente vai descobrir quem é. Faz um ano que aconteceu isso, nós não esquecemos. Agora... isso sim é um fato concreto. Um fato concreto que levou quase à morte do nosso presidente. E que está hoje no hospital... O conselho requer uma CPI para... O que eu quero só dizer é o seguinte, presidente. Não façamos dessa CPMI um palanque para a esquerda, porque a direita tem muito assunto para discutir também. E se for para fazer palanque, então, a gente monta um palanque completo. Agora, se é para virar a Fla-Flu, a CPMI, eu estou dizendo porque o senhor me levou a falar isso. O senhor pegou uma ameaça sua, levantou e disse que essa pessoa tem que ir para a cadeia. Ora, se cada um de nós aqui que fomos ameaçados trouxer disso, fazer um palanque pessoal, a gente não vai terminar nunca essa CPMI. Então, que seja algo concreto, o senador Eduardo tem uma proposta concreta, que ela seja analisada. Agora, não façamos disso um palanque pessoal, porque senão nós, do PSL, vamos transformar isso num palanque também, para tentar entender algo concreto. Tentaram matar nosso presidente e estão tentando fazer fake news até hoje em relação ao nosso presidente. Nós estaremos aqui para defendê-lo até o final da CPMI, se for preciso. Mas não façamos disso um palanque de Fla-Flu, presidente, porque senão eu tenho certeza absoluta que o nosso lado vai ganhar. É ganhadora, né, deputada? A senhora tem toda a razão, cada um torce pelo seu time, isso é normal. Eu quero dizer também que eu não tenho um time. Com a palavra, o senador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Bom, apenas para fazer alguns pequenos registros, e me soma a questão do aguardo do plano de trabalho. Evidentemente, só pode ter funcionamento na CPI dentro de um plano de trabalho, mas já antecipo uma opinião baseada em quem tem convivência com essas empresas num trabalho de investigação. Eu já fiz muita investigação na vida, tendo que interagir com o Facebook e essa turma toda. E não é simples. A ponderação já é clara no sentido da necessidade, sim, de convocação e não de convite. Porque é assim que se portou o parlamento em qualquer lugar soberano do mundo. Então, não é possível, ainda mais quem enche a boca para falar de soberania, vá se abrir mão porque não se quer convocar os representantes das corporações que controlam o fluxo de informação no mundo. E controlam mesmo. A gente precisa ter conhecimento de como funcionam os algoritmos, como é que você faz a distribuição de dados, quem paga por isso, quem ganha com isso, aonde ficam armazenados os dados de tantos e tantos diálogos, porque essas empresas todas vivem, não é de prestar o serviço de comunicação, mas é da venda do conteúdo extraído das comunicações, isso é evidente. Então, acredito que os requerimentos de convocação são importantíssimos e, como o senhor bem falou, temos um prazo bastante estreito para a investigação, algo complexa. É importante aprovar logo as convocações para que vocês possam fazer uma agenda sólida, sóbria, questionamentos técnicos. Já adianto a Vossa Excelência e a relatora a sugestão para que façam a convocação ao convite de equipe técnica para assessoria, porque não é uma coisa simples, né? É uma coisa totalmente fora da rotina do parlamento, enfim, tradicional. Mas com relação à questão do Fla-Flu político, é claro que é um Fla-Flu. Eu queria que tivesse até mais time no jogo, mas, enfim, é claro que é um Fla-Flu. Aí não precisa fazer aqui cavalo de batalha disso. São casas políticas. Essa é uma comissão parlamentar mista, onde nós vamos ter parlamentares de cada partido tentando ter um proveito político das coisas, é fato. Então, a gente não precisa perder tempo com isso. E, em termos de encaminhamento, apenas uma sugestão de encaminhamento, tão logo superada a etapa da apresentação do plano de trabalho da excelentíssima relatora, que se faça logo a votação dos requerimentos, se for nominal, nominal, se for por consenso, consenso, mas que possamos avançar na pauta, porque nós temos muita coisa para trabalhar. Com a palavra, senador, ou a deputada Lídice da Mata, para falar sobre o seu plano de trabalho. Questão de ordem, presidente. Não pode ser lida a apresentação do plano de trabalho, primeiramente, porque não está na pauta. E essa questão de ordem eu faço com base
no artigo 47 do regimento, parágrafo único do regimento interno da Câmara dos Deputados e artigo 108 do regimento interno do Senado, que peço permissão para ler, porque se trata aqui do respeito às normas que regem os trabalhos desta casa e, em especial, dessa CPMI. Primeiro, então, senhor presidente. com licença... Não, por gentileza, nós temos que cumprir a lei. E o regimento interno. Sabe o que é que eu vou falar, por favor? Até porque, presidente, questão de ordem, e quero que respeite a minha palavra, até quero dizer que o PT muito fala que defende as mulheres e acabei de ter um ato de total desrespeito aqui do senador do PT. Inclusive, quero que me seja segurada a palavra, porque não dá para ler o plano de trabalho se não está sequer no sequencial. Então, eu vou ler aqui, até para que a gente saiba que leis a gente está respeitando aqui nessa CPMI. Começo pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 47. O presidente da comissão permanente organizará a ordem do dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no caput 9 do título 5. Parágrafo único. Fim da hora dos trabalhos, o presidente anunciará a ordem do dia da reunião seguinte, dando-se ciência da pauta respectiva às lideranças e distribuindo-se os avulsos, com antecedência de pelo menos 24 horas. Esse é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Como nós estamos na CPI mista, e não tem lei específica, nós temos que fazer uma interpretação sistêmica. Então, o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados fala aqui que seriam 24 horas de antecedência, isso não foi cumprido. Porque pode olhar ali no sequencial do sistema, aqui, que cada deputado tem nos computadores, só tem os requerimentos. No mínimo, deveria estar aqui para nosso acesso. Que plano secreto é esse que a gente não pode ter acesso com antecedência? Agora parto aqui para o regimento interno do Senado. Artigo 108. As reuniões das comissões serão iniciadas com a presença de, no mínimo, 1/5 de sua composição, salvo o disposto no parágrafo 3º do artigo 93. Aqui, parágrafo 1º. A pauta dos trabalhos das comissões, que é o caso, salvo em caso de urgência, que não é o caso, será disponibilizada em meio eletrônico no portal do Senado Federal, com antecedência mínima de 2 dias úteis. Verificando aqui a nossa tela, peço a todos os deputados e senadores que verifiquem, não está presente. Então, até porque... Não, só se for uma apresentação informal do plano de trabalho, porque nós teremos que deliberar acerca desse plano de trabalho. Até porque, presidente, com o devido respeito, na primeira oportunidade de instalação dessa CPMI, nós, deputados aqui presentes, ficamos atônitos, espantados, com a manifestação do deputado autor do requerimento, o deputado Alexandre Leite, do DEM, que foi quem colheu as assinaturas, quem formulou, quem teve a intenção do que seria o objeto determinado, que de tão indeterminado foi objeto de mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que por acordos antirrepublicanos, não sei por que cargas d'água não foi deferido, porque está flagrante a falta de um fato determinado nessa CPMI, e nós temos esse direito regimental de impugnar a existência dessa CPMI. Se nós entendemos que não há fato determinado, como não há? É nosso direito. Então, só voltando aqui para a questão de ordem, então, que delimitem o meu tempo, se querem, senão... Vamos seguir para termos um regimento aqui, uma ordem, uma lei aqui para seguir. Eu tenho 5 minutos, presidente, então peço que marque 5 minutos, por gentileza, já que não foi marcado até agora o meu tempo, pelo artigo 131 do Regimento Comum. Então, presidente, quando nós vimos o deputado autor do requerimento, o deputado Alexandre Leite, pediu a renúncia dessa comissão, porque ela havia sido desvirtuada por um acordo realizado, e vimos os deputados da oposição tomar a palavra e falar abertamente da campanha do presidente Bolsonaro, e daí, com todo respeito à relatora, até porque não tenho nenhuma relação pessoal, mas falo aqui enquanto parlamentar da situação, saiu para uma coletiva de imprensa e afirmou também. Então, assim, está muito claro aqui o objetivo disso aqui. Isso aqui é um tribunal de exceção para julgar o nosso presidente, para julgar a sua campanha, para propagar fake news. Tem gente que diz que ele nem recebeu facada, senador. Tem gente que acredita que isso é fake news. Em que mundo a gente vive? Para a esquerda, o mundo subjetivo é maior do que a realidade dos fatos. Então, assim, com todo respeito, nós não podemos infringir as regras que regem o regimento comum, o regimento interno da Câmara e do Senado. E aqui é claro. Então, numa interpretação sistêmica,
Artigo 47 do Regimento Interno da Câmara, parágrafo único, em uma visão sistêmica, o artigo 108 do Senado, no mínimo 2 dias úteis ou 24 horas, que não está no sistema. Então, pode haver a leitura informal, dando-se conhecimento antecipado para nós, com inserção no sistema, para que depois façamos objeto de deliberação. Então, peço que enfrentemos os requerimentos de adiamento de votação dos requerimentos que, esses sim, são objetos da pauta. O que é objeto da pauta hoje que a gente pode liberar? Requerimentos, os requerimentos que estão aqui. No mais, nada mais pode ser feito sob pena de violação das normas que regem aqui a casa. Muito obrigado. Presidente. O artigo 89 do regimento do Senado, ele é claro. Ao presidente de comissão compete ordenar e dirigir os trabalhos da comissão, dar-lhe conhecimento de toda a matéria recebida, designar na comissão relatores para as matérias, designar dentro de seus componentes de comissão os membros das subcomissões, fixar sua composição, resolver as questões de ordem, ser elemento de comunicação da comissão com a mesa, com as outras comissões, respectivas subcomissões com os líderes, convocar as suas reuniões extraordinárias de ofício ou requerimento de qualquer um dos seus membros aprovado pela comissão, promover a publicação de atos, solicitar em virtude de deliberação da comissão e serviços de funcionários técnicos, convidar para o mesmo fim, na forma do artigo 9, técnicos, especialistas, desempenhar as votações quando ostensiva, desempatar, distribuir matérias e comissões, assinar o expediente de comissão. E no artigo, deputada, no artigo 108, a pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será disponibilizada em meio eletrônico. Não é o caso, né? De urgência, né, presidente? Com Está todo aqui no respeito. regimento. 2 dias úteis, presidente. Mas Parte final do artigo 108, mas eu estou decretando presidente. que é uma urgência. Com todo respeito. Salve, presidente. presidente. Onde Pela está? ordem, Onde que está a presidente. urgência? Presidente. Não é Presidente. ordinário, presidente. Onde Contribuir, senhor presidente, pela ordem. Para ajudar, senhor presidente. Presidente. É de urgência. Para ajudar. Senhor presidente, pela ordem para contribuir. O nobre Está aqui, deputado. 2 dias Presidente, úteis, antecedência mínima. Eu já tive a possibilidade de participar de várias CPIs. Realmente, o que nós temos que deliberar e votar são requerimentos. O plano de trabalho é uma apresentação que o relator ou a relatora faz de como pretende conduzir. Ele não é votado. Ele não é votado. Ele não é requerimento. O que a relatora deve apresentar é qual a metodologia de investigação da CPI, que ela vai orientar. Não precisa nem se apreciar em plenário se ela pode ler ou Precisa ser deliberado, sugestões do sim. plenário. Precisa ser deliberado, sim, pelo tem que ser- plenário. A relatoria não, o Precisa relatório ser dela não, deliberado. pode ser Não, alguma. não é. Precisa. O plano de trabalho é uma orientação Momento. que a relatora. E o que consubstancia esse plano de trabalho, as convocações. No mínimo ou tem que convites, pautar com antecedência. Eu estou com a palavra. O que consubstancia, o que dá corpo a esse plano de trabalho são os requerimentos de convocação ou de convite. Portanto, é necessário que ela apresente a estrutura do que ela pretende fazer e os requerimentos de convocação vão ser aquilo que é o esqueleto da CPI. Então, eu acho que a gente deve ouvir a proposta de encaminhamento da deputada Lídice da Mata e depois deliberar os requerimentos, senhor presidente. Inclusive, ela é a próxima inscrita. Com a palavra, a deputada Lídice da Mata. Senhor presidente, Só uma questão, não foi resolvida a minha questão de ordem, presidente. Qual será o próximo Deputada, passo? a senhora quer cercear a palavra da Não, sua eu quero colega? saber se... A senhora falou já 4 vezes, ela não falou nenhuma a vez. resposta para a minha questão de ordem. Eu tenho direito a uma resposta, Ela quer presidente. falar primeiro, eu estou dando a questão de ordem, ela quer falar. A senhora pode deixar que ela fale? Se não puder, me diga que a gente dá um jeito de tirar o microfone dela. Presidente, só Como pela relatora, ordem, antes senhor da presidente. senadora, presidente, seria importante, Deputado. seria Deputado, importante que a gente... A palavra está concedida à É deputada que Lídice da quando Mata. tem alguém falando, tem vários interrompendo, que o senhor, quem está com a palavra, que possa se expressar sem interrupção. Ok, muito senhor obrigado. presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, primeiro eu quero saudar a presença de todos os senadores e senadoras, membros dessa comissão, que desejam contribuir para que nós possamos aqui dar um exemplo ao Brasil da importância que esse tema tem em nosso país. Todos têm absoluta certeza de que esse fenômeno que acontece nas redes sociais não é um fenômeno nacional, mas sim um fenômeno internacional, e todos os países se debruçam sobre ele para exatamente analisarem as repercussões negativas sobre a vida da sociedade. É nesse sentido que eu quero dizer que os deputados e senadores que estiverem contra essa CPI, infelizmente vão ter que aguardar
o resultado do julgamento no Supremo, como entraram. Porque, por enquanto, o máximo que é possível ser feito é justamente fazer um pouco de, eu diria, de obstrução, como Vossas Excelências estão tentando fazer. Mas cabendo sempre o recurso ao presidente de colocar em votação aquilo que tiver em debate para que as coisas que possam acontecer. Senão nós vamos ficar dando um espetáculo muito negativo à nação de que não é possível discutir-se nenhum assunto com seriedade nesta casa, né? Da minha parte, já disse isso na primeira sessão e vou repetir, vocês vão ter uma relatora que está aqui para ouvir e contribuir para investigar. Este é o papel. E a investigação está dada, os seus pontos, está dada no requerimento para a instalação da CPI, que, pelo regimento da Casa, teve número suficiente para se instalar. E é assim que acontece na Casa. É o número que dá a condição da instalação de uma CPI. O número, essa comissão determina o seguinte: investigue os ataques cibernéticos que atentem contra a democracia e o debate público. Segundo ponto, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. Não sou eu que estou introduzindo esse assunto. É o requerimento do relator que introduz esse objetivo. A prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. E o aliciamento e orientação de crianças, e eu fui aqui nesta casa coordenadora da Frente Parlamentar da Infância, durante os 8 anos de mandato que tive como senadora, para o cometimento de crimes de ódio e suicídio, com a seguinte justificação. E aí segue uma justificação imensa, que é feita por o deputado, que é o autor do requerimento, e recebeu mais de 300 assinaturas de apoio entre deputados e senadores. Portanto, alcançou aquele que é o condicionante para que essa CPI se instale. E renunciou, né? O nosso plano de trabalho, aí a renúncia é individual, é ato individual em qualquer circunstância da vida, deputada. Renúncia é ato individual. Isso não exclui ou não impõe a esta casa, ao Congresso Nacional, a retirada do requerimento. Mas o que pretendia dizer era justamente o método de trabalho que nós devemos ter aqui. Eu não acho que seja necessário que a gente faça uma reunião com os líderes todos da Casa, Câmara e Senado, para definir uma prática de trabalho entre nós. Somos todos adultos, né? E recebemos o voto do povo, imagino, todos com a condição, portanto, de deliberar sobre esses assuntos. Eu proponho que as atividades possam ser realizadas através de audiências públicas, com especialistas e autoridades. B, com estudos e pareceres técnicos. C, em missões externas. D, em sessões de debates. E, em reuniões técnicas e administrativas que são indispensáveis em qualquer CPMI ou CPI da Casa, que nós vamos ter algumas sessões que são meramente administrativas. F, interação com a sociedade, utilizando-se de ferramentas de consulta pública. Esta é a formatação do trabalho que nós queremos desenvolver. E eu queria dizer que já só o anúncio da nossa relatoria, e certamente também da presidência dessa casa, já temos um número imenso de entidades se colocando à disposição, querendo ser ouvida sobre essa temática, assim como especialistas das universidades que assim se colocam. Estes requerimentos sobre as pessoas que virão serão feitos a partir da proposição dos senhores todos, deputados e senadores, e postos em votação. Portanto, é o conjunto quem decide quem é que vai ser convidado.
As temáticas iniciais, elas, claro, compreendendo até a preocupação do senador Flávio, o primeiro ponto que proponho é justamente a conceituação e delimitação do que são fake news e seus impactos na sociedade. B, estrategicamente, concordando com a deputada também e com o senador que falou, o papel das empresas digitais versus o fenômeno das fake news. E o fenômeno das fake news? Como é que isso ocorre? Como é que se desenvolve? Qual o marco legal que cada uma dessas empresas se comporta para que ela possa passar por um debate mais atualizado? Segundo, esse debate é atualizado a cada momento, porque este é um fenômeno novo na sociedade mundial. O que acontece hoje, a legislação já fica velha, porque novas são as técnicas e ferramentas que se colocam e as velhas ferramentas são usadas de novas maneiras, impactando de maneira também absolutamente nova sobre a vida da sociedade. E aqui falo da vida da sociedade em geral, sem entrar ainda na política, que é indispensável. Esta casa é política, qualquer fato que analise ou analisa de maneira política, com consequência política, para gerar leis ou não. 3, o papel do Poder Judiciário e o fenômeno do fake news. Das fake news no Brasil, já temos até um início de relatório, mas o CNJ analisa o fenômeno da fake news, o Supremo analisa o fenômeno da fake news, o TSE analisa o fenômeno da fake news e diversos processos. Portanto, nós precisamos ter aqui a presença destes poderes e, no momento, eventualmente, se não puderem, que esta comissão possa constituir uma comissão ou ir até esses poderes para ouvir o que eles têm a dizer a respeito. 4, o debate e o estudo sobre a lei de privacidade de dados, como aqui foi ressaltado pelo senador também. A lei de privacidade de dados, ela se relaciona de forma muito objetiva com toda essa discussão que nós estamos tratando. Essas redes não podem funcionar se não tiverem ao seu dispor um conjunto de dados que eles ou compram ou adquirem de alguma outra maneira para poder se posicionar ou fazer as suas mensagens chegar até cada uma das pessoas. Consequências da produção e disseminação da desinformação, abrasileirando, ou da fake news, que atentam contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. O cyberbullying e aliciamento de orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. E, efetivamente, a discussão a respeito da investigação da prática de fake news nas eleições de 2018, que é objeto do requerimento do senhor autor, ou dos senhores autores, porque, na verdade, uma CPI só é possível se tiver um número de assinatura que tira ou retira a autoria individual, assim como uma PEC. A nossa proposta é também de que a gente possa estabelecer pelo menos mais 2 subrelatorias, presidente, eu queria sugerir. Em função de quê? Em função de que, apesar de todos os temas estarem interligados, nós temos 2 questões que eu acho que necessitam de uma observação e um estudo maior. Uma, o crime envolvendo a criança e o adolescente, o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Essa é uma questão que exigiria uma investigação própria e nós podemos ter uma subrelatoria sobre isso, que depois se juntará, se agregará ao meu relatório final. Uma outra fake news e o cyberbullying, que não está restrito à criança, mas ao conjunto da sociedade, pode ter uma subrelatoria específica. E uma terceira, que é o fake news e a privacidade de dados, que é outro importante elemento, que nós poderíamos ter, portanto, essas 3 subrelatorias trabalhando, buscando dados e oferecendo e até trazendo a esta Comissão Geral
2 ou 3 audiências públicas sobre esses temas específicos, para que depois pudéssemos incorporá-los todos ao nosso relatório geral, que tem o objetivo principal, porque são 2 temas sobre isso, e porque, claro, pela sua magnitude, ele se sobrepõe aos demais, que é, primeiro, a fake news e a ameaça à democracia no Brasil. A democracia é um valor, e um valor que está colocado na Constituição brasileira. Foi uma opção do povo brasileiro, na Constituição de 88, optar pela democracia. E, na medida em que esse foi um objetivo do povo brasileiro, é um objetivo consagrado na Constituição brasileira, ele passa a ter uma prioridade em relação a todas as outras questões. Portanto, a fake news e a democracia. O fake news, como ele atinge, como ele se coloca numa ameaça à democracia brasileira. E digo isso à democracia brasileira, como que poderia dizer a democracia de qualquer outro país, porque a maioria dos países no mundo ocidental desenvolvido tem investigado a fake news para garantir a soberania da decisão popular, né? Então, nós ficaríamos aqui, a Comissão Geral, tratando dessa questão e também aprofundando aquilo que foi colocado como objeto desta comissão, que é a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. Então, esta é a minha proposta geral. Para isso, senhor presidente, eu apresentei aqui apenas um método de trabalho, a ideia geral, como diria, o veso de cada um, ou o viés, como alguns querem, de cada uma dessas questões. Aí nós entraríamos de que forma fazer isso. A deputada adiantou uma série de requerimentos que eu colocaria e que considero indispensáveis a convocação destas empresas para suprir esta necessidade. E nós incorporaríamos isso, claro, a um plano de trabalho. Como a Vossa Excelência propôs 9 empresas, certamente nós não vamos poder ouvir todas de uma só vez. Eu proponho que seja dividida em 2, exatamente em 2 audiências públicas, não é? E a primeira audiência pública, eu trouxe o requerimento para que nós pudéssemos aprovar um extra-pauta, o que o regimento permite. O regimento desta casa pode não estar escrito, mas eu fui aqui, senadora, e em todas as comissões da casa nós aprovamos ordinárias e também nas CPIs, e no caso da Câmara é explícito no regimento. Se não há consenso, há voto para que esse requerimento extra-pauta possa ser aprovado. E o nosso requerimento extra-pauta requer a realização da audiência pública para debater o fenômeno social das notícias falsas e conceituar o que são fake news, né? O que é o instrumento da desinformação no Brasil. Para tanto, nós recebemos aqui, eu tive a ousadia de, pelos contatos que já foram feitos, apresentar alguns especialistas e aberta, é claro, a que sejam apresentados outros nomes, e quero aqui ler apenas. Wilson Gomes, doutor em filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Me perdoe, presidente, mas ao ser humano, a sua aldeia o torna universal, e não posso deixar, portanto, de, ao tratar de um tema desse, não colocar alguém da minha terra. Emanuel Públio Dias, publicitário e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mariana de Silveira, professora adjunta do Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Leonel Azevedo de Aguiar, diretor do Departamento de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro. Um representante da agência Lupa, pegarmos experiência de entidades. André Micheli, especialista em sociedade digital e coordenador da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, entidades públicas e privadas, universidades públicas e privadas, que aqui, com suas diversas especialidades, pudessem opinar a respeito de que é esse fenômeno. Para mim, seria essa a primeira audiência. Uma audiência para que nós pudéssemos uniformizar
o conhecimento de todos aqueles que participam dessa comissão a respeito desta questão. É claro que pode ter outras pessoas que tenham muito mais especialidade do que eu neste assunto. Para mim, humildemente, acho que uma primeira conceituação me satisfaria muito para que nós pudéssemos dar seguimento, aprovar os requerimentos da deputada para a sessão seguinte, e eu, como uma terceira, porque a sua levaria 2 sessões, uma quarta audiência, eu já proporia que nós nos debruçássemos sobre a Lei de Privacidade de Dados, ou a Lei de Proteção de Dados do Brasil, para que nós pudéssemos, ao cabo dessas 4 audiências públicas, entrar diretamente em assuntos mais específicos. Presidente. Com a palavra, senador Girão. Rapidamente, é só para perguntar a Vossa Excelência se esse resultado aí desse trabalho que foi feito pelo TSE, que o senhor recebeu das mãos da ministra Rosa Weber, se vai ser disponibilizado para os parlamentares aqui. Olha, eu recebi hoje, eu vou tentar colocar ele no e-mail eletrônico, porque ela só tinha esse exemplar, pedi até vários delas que não teria condições no momento, mas vou tentar fazer a todos os membros da CPMI. Para complementar, o senador Eduardo. Senhor presidente, eu queria fazer aqui uma reflexão, lógico que atestando a tranquilidade, a forma serena como a deputada Alice da Mata leu o plano de trabalho, que é completamente diferente com o clima que se propõe nessa CPI, senhor presidente. E para fazer isso, eu queria fazer uma observação prática sobre as últimas 30 CPIs na Câmara dos Deputados, que eu fiquei lá por 12 anos, e no Senado Federal e do Congresso Nacional. Pouca coisa se retira de uma CPI onde há sempre a prioridade para as performances, para as piruetas, para uma série de coisas, nos temas tradicionais conhecidos relativos à vida, ao dia a dia da população brasileira, quanto mais para um tema desse em que está se descobrindo, primeiro, formatação de legislação, em paralelo à discussão sobre proteção de dados, é uma discussão mundial. E aí eu faço um apelo aos parlamentares de que essa CPI aproveite a oportunidade para ser propositiva. Eu acho de uma inocência absurda entender que nós vamos resolver eleições passadas ou futuras discutindo, como disse a deputada Zambelli, a questão do Fla-Flu aqui nesta CPI. E vejo uma oportunidade muito grande para que a gente procure entender as novas regras e tenha senso prático. Senhor presidente, quando eu disse ao senador Alessandro, e falei com alguns senadores aqui, sobre a possibilidade da transformação de todas as convocações em convite, porque há uma evidência que se nós colocarmos aqui todos os representantes do Brasil, dessas empresas, para discutir de maneira propositiva aquilo que essa CPI quer, que é um ambiente democrático, transparente, de vida nas redes sociais, é a única chance que nós temos de sair com um resultado positivo dessa CPMI. Senão nós vamos ficar o tempo inteiro esperando a opinião de especialistas em depois de amanhã, porque ninguém sabe exatamente o que está sendo discutido aqui. E o processo, os processos eleitorais, os processos de origem pessoal, de processo parte a parte, que existem no Brasil inteiro sobre as eleições de 2018 e até das eleições que ninguém comentou aqui, das eleições de 2016 e 2014, que com só requerimento nós transformaríamos essa CPI, que é do futuro, na CPMI do passado. Eu acho que se a gente não entrar nesse clima, senhor presidente, de realmente propor o convite às instituições, dar essa primeira chance, nessa primeira etapa, senhor presidente, de transformarmos essa CPMI numa CPMI propositiva. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu quero aqui parabenizar a relatora e entender que nós temos como buscar um acordo entre as lideranças, um procedimento democrático, propositivo, que é o que todo mundo espera. A vida de todo mundo está mudando, né? Eu brincava ontem no plenário que, há 10 anos atrás, facilmente você identificava quem era o fofoqueiro da família. Hoje, com o WhatsApp, todo mundo é fofoqueiro. Então, senhor presidente, eu queria dizer que, a partir da dica da nossa
relator, a gente pode partir para um clima diferente dessa CPMI, porque eu sei que a intenção de Vossa Excelência é uma intenção republicana, porque eu conheço Vossa Excelência. Pois não, senador. O que é importante é que a gente faça a coisa aqui com muita serenidade. Aqui eu discordo, agora de Fla-Flu, de Bavi, não tem nada a ver. Eu acho que cada um aqui tem seu ponto de vista a externar, tem o que requerer, é normal, isso aqui é uma casa pública para isso, a casa do povo. Então não vamos aqui tornar essa CPI como se fosse um campo de batalha, porque eu acho que essa CPI é para que a gente possa preservar os nossos direitos, a nossa privacidade. É isso que eu espero que a gente, no final, tenha de ganho com essa CPI. Inclusive, o que é que nós vamos poder legislar, o que é que nós vamos propor de lei sobre isso. Isso que é importante. Mas o segundo item que está aqui é acerca dos requerimentos feitos pela deputada Luziane. Eu consulto o plenário se podemos realizar relações em bloco ou individual. Individual, Quem presidente. é a favor de bloco, levanta a mão. Individual. Quem é a favor de bloco? Individual, Porque existe presidente. requerimento para votação Precisa ser individual, então eu vou colocar a apreciação Senhor presidente, do plenário. Eu queria que fosse apreciada a possibilidade de transformar a convocação em convite, já que há um dos requerimentos... Podemos colocar em votação depois. Pois é, eu gostaria que fosse feito dessa forma. Senhor presidente. Primeiro vamos apurar a Individual, votação aqui, presidente. deputada, para poder... Porque vai tratar sobre o tema a votação. Não, aqui a votação é se a gente vota os requerimentos em bloco, os 9, ou se o plenário aprovar, votaremos em bloco. Se o plenário não aprovar, votaremos individual. Individual, presidente. Não há acordo para votar em bloco, né? O regimento é muito claro. Vamos votar individualmente. Mas vamos ao voto, deputado. Se Individual, o plenário, a maioria... presidente. É que não há acordo, presidente. Não. Tem requerimentos que não fazem o menor sentido Voto aqui. não, Mas voto o não, WhatsApp presidente. Só tem rede social. Não, alguns há acordo agora. Tem rede social. Senhor Quem quer chamar presidente. Intercept aqui? Não há acordo para Deve chamar votação em Intercept. bloco, presidente. Vamos votar Deve chamar individualmente. Dolores Aronovich também Então, quer. eu vou fazer o seguinte, como eu tenho essa prerrogativa, eu vou tirar então, já que o problema está sendo em cima do Intercept nesse momento. Não, tem Não é isso? só dois Não, exemplos. presidente. Não, Tem só Queremos dois votação exemplos aqui. requerimento a Aqui só tem requerimento, aqui só presidente. estão as redes sociais. Não. Qual é o outro exemplo? É o Requerimento a 7 requerimento, na rede social, presidente. 8 na rede social. Presidente, não há previsão para votar em bloco, só se houvesse acordo. Não Por há acordo, unanimidade. então vamos Queremos enfrentar. um acordo, deputado. Não há acordo. Nós já não há falamos que não há acordo. Não há acordo, presidente. Queremos votação requerimento a requerimento. Então, pronto. Já que não há acordo, em votação, o requerimento de número, por favor, secretária, numeração. Requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento. Requerimento, em votação, requerimento número 1. Deputada Luziane. E o requerimento de adiamento por 48 horas, presidente. Nós apresentamos requerimento de votação nominal, requerimento de adiamento por Deputado, 48 horas. eu já li um dos artigos do nosso regimento aqui no Senado, que o presidente pode achar que é de urgência e colocar para votar. Não, peraí. Questão de Eu ordem, defendo a urgência. excelência. O regimento é claro com relação às matérias de urgência. Presidente. Pega aí o artigo. Questão de ordem, excelência, sobre a urgência. Nós temos senhor presidente, um rol senhor taxativo presidente. no regimento interno do Senado que arbitra sobre a urgência Senhor das matérias. presidente. Senhor presidente, Presidente, permita. tanto não tem urgência que o que muda se votar hoje ou daqui a 2 dias? Não tem urgência, presidente. Senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Artigo 336 do regimento interno do Senado. A urgência poderá ser requerida. Inciso 1º, quando se trate de matéria que envolva perigo para a segurança nacional ou de providência para Deputada, eu atender vou a estar olhando aqui para o calamidade secretário da pública. mesa quais são os requerimentos que já tem as 48 horas. Por favor, calma, fique Então, tranquilo. Todos Ninguém têm aqui vai 48 atropelar horas. regimento. Não pode nem ser nada. dada urgência porque isso fere o requerimento, porque não há Todos aqui o têm rol 48 taxativo. horas, foram apresentados na primeira reunião, senhora deputada. Na primeira reunião, todos têm 48 horas. Desculpa aí. Foi feito na semana passada. Senhor presidente. A senhora que não leu aí a ata da reunião, nem a proposta de Que pauta. falta de respeito, deputada. Não é falta de respeito, não. Eu estou dizendo uma coisa objetiva. Não leu. Está discutindo não é o Não, requerimento, é a não urgência. nada. É a urgência que está Não, sendo isso é fake news, discutida. Não pode ser dada urgência Vamos votar para em essas bloco. matérias Vamos porque votar em não bloco. se enquadram no rol taxativo do artigo Tivesse 336. lido, não estava dizendo isso. Vamos pisar no regimento interno do Senado agora, Não, presidente? você Com todo é respeito, né? Cínico. Olha, eu estou consultando aqui a assessoria da casa. Os requerimentos serão votados individualmente. Individualmente, são requerimentos que já estão aqui desde o dia da criação da CPMI. Logo na primeira sessão, a deputada protocolou. Então, estão aqui todos numerados, protocolados.
Então, nós vamos colocá-los individual, já que não houve acordo para votação em bloco. Quanto à questão da convocação ou convite, eu também vou colocar para aprovação do plenário se vamos transformar em convite ou mantém a convocação conforme o requerimento da deputada Luziene. Então, vamos colocar em votação, se transforma em convocação. Nós temos requerimentos precedentes Nós temos requerimentos a isso, sobre a presidente. mesa, presidente. Com todo respeito, presidente. Nós temos que temos enfrentar os nossos requerimentos. Nosso direito regimental, presidente. Eu sei que tem um requerimento aqui, deputado, mas acontece que tem precedência na matéria aqui, então eu vou querer colocar em Com votação. precedência São com base em 48 qual horas, mas artigo? aqui tem O requerimento antes da mas matéria, tem- presidente. Nós temos que enfrentar as questões formais. A urgência só pode ser dada se respeitar o rol taxativo do artigo 336 do regimento interno, presidente. Não podemos atropelar. Senhor presidente... Então, para evitar de achar que no primeiro dia está tendo atropelamento, eu vou colocar em votação o requerimento do nobre deputado assinatura aqui legível, adiação da votação por 48 horas ou não. Senhores senadores e deputados... Senhor presidente... Que aprovam a prorrogação... Senhor presidente, tem votação nominal dele. Tem Votação nominal também conjunta. Tem 2 requerimentos conjuntos, presidente. Esclarecer para Vossa Excelência, porque está havendo uma... Senhor presidente, vou explicar para Vossa Excelência o que está acontecendo. Tem os requerimentos constantes da pauta. Em relação aos requerimentos constantes da pauta, nós apresentamos, em relação a cada um deles, requerimentos de adiamento de votação, requerimentos de votação nominal destes requerimentos de adiamento e requerimentos para votação nominal do mérito de cada requerimento. O que nós estamos querendo é que seja respeitada essa ordem regimental. Primeiro, nós temos que enfrentar o adiamento do requerimento através de uma votação nominal. Se for aprovado, se for rejeitado esse requerimento... Tem 2 requerimentos aqui na mesa. É um de adiamento da votação da proposição por 48 horas e Exato. o outro, a votação ser nominal em vez de em bloco. Exato. Só tem esses 2 requerimentos. É isso que eu estou explicando para Vossa Excelência. Não existe 4 requerimentos aqui. Mas eu não falei que existia 4? Eu entendi que você falou que tinha 4. Cada requerimento tem essa dupla de Isso é fake requerimentos, news, presidente. Eu não falei isso. É claro que existe uma tática de obstrução por Nosso parte do direito PSL. regimental, né? O PSL resolveu aqui fazer uma prática de tentar impedir que essa CPI funcione. Eu não sei por que motivo o PSL está tão preocupado com a gente estar aqui ouvindo as empresas que tratam de comunicação, de redes sociais. Eu não estou entendendo essa preocupação. Essa tática de obstrução é clara. O deputado Felipe aqui está sendo óbvio, claro, evidente, que não quer a CPI funcionando, que quer obstruir a CPI, porque nem sequer um plano de trabalho tão tranquilo e tão preocupado em fazer uma análise da situação, da divulgação das redes e como surgem as fake news no Brasil, eles querem aceitar. Então, alguma coisa tem aí que o PSL não quer que apareça. É evidente isso. O PSL quer esconder. Então, senhor presidente, eu proponho que o senhor coloque em votação nominal se existe aqui, se adia ou não adia essa votação. Porque para mim está evidente, não há problema, nós vamos ter uma próxima reunião aqui. E nós vamos se adiar, nós vamos ter uma próxima reunião e vamos votar de novo. E nós vamos votar aqui até o dia que o senhor falou aí que encerra 23 de dezembro. Véspera de Natal. Nós vamos ficar aqui até a véspera de Natal. Senhor presidente, quero direito de resposta pela fala do deputado Zaratini, que citou meu nome. Pode dar o direito. Não foi mencionado seu nome, não, deputado? Citou? Foi mencionado, Foi sim. mencionado, Foi mencionado, deputado. presidente. Foi mencionado. Foi mencionado, presidente. Foi mencionado, Mas o próprio Deputado Zaratini Felipe, foi Presidência mencionado, vai abrir presidente. para Vossa Excelência se Foi explicar. mencionado, Falar então, contestar a fala do deputado. O PSL não quer a CPI. Por que o PSL não quer ouvir ninguém? Posso falar agora, Zaratini? Obrigado. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputados, o deputado Zaratini, do PT de São Paulo, fez uma fala, nesse momento, muito efusiva, quase que teatral, quase que épica. Mas, fora do microfone, quando a deputada Carla Zambelli discursava, o deputado Zaratini disse que a facada do Bolsonaro era faca news, dizendo que a facada era uma mentira. Então, deputado Zaratini, falou e todos que estavam em volta ouviram que você falou faca news. Então, Vossa Excelência, que se diz muito macho para falar essas coisas que você fala no microfone, diga no microfone agora que a facada do Bolsonaro foi fake news.
Porque fora do microfone, Vossa Excelência tem coragem de falar. E no microfone? Todos que estavam aqui em volta ouviram Vossa Excelência Colegas falar parlamentares, que vamos ter calma, manter a news. serenidade, que aqui não é nenhum campo de batalha. Vamos levar a coisa na calma. Ué, Senhor presidente, fala fora do votação, microfone. senhor O que eu presidente. falo fora do microfone, tem coragem de falar no microfone. Encaminhe a votação, senhor presidente, por favor. Encaminha, proceda à votação. Pedido de adiamento de votação, presidente. Vamos colocar em votação. E a gente pode trabalhar. Colocar o requerimento solicitado de adiamento de votação. Eu vou solicitar ao plenário, se há acordo, senhores deputados e senadores e senadoras, eu vou aqui ratificar, se há acordo, conforme os requerimentos assinados aqui por membros do PSL. Eles pedem para que a votação seja nominal, em vez de sem bloco. Vamos por parte, não está decidido nada. Vossas Excelências concordam com isso? Individual em vez de bloco? Senhor presidente, primeiro o senhor faz a votação simbólica. Se houver um pedido de Já votação temos requerimento nominal, de votação a gente faz nominal. a votação nominal. Presidente, nós temos um requerimento de votação calma. nominal. Não, é que não Pera, pode eu ser tô com a simbólica. palavra. Tenha calma. Eu acho que o senhor primeiro coloca em votação o requerimento da deputada. Senhor presidente, o requerimento da deputada que solicita que seja votação nominal. Vamos colocar esse requerimento em votação simbólica. Se alguém pedir o nominal, a gente faz nominal. Mas tem o adiamento aqui na Mas frente. qual vocês querem que vote? Que seja nominal ou adiamento? É que nós temos Tem um que primeiro requerimento. Só para votar que é esclarecer, nominal. presidente. Só para esclarecer, então. A ordem é primeiro votar se vai ser nominal. É que nós temos... Não, a primeira coisa que vota é se vai ser nominal ou não. Em seguida, Exatamente. vota o requerimento. A nominal do requerimento. Nós temos nós temos um requerimento de votação nominal do requerimento. Mas a primeira de votação... adiamento da votação por 48 horas. É óbvio que o Nós primeiro temos que fazer tem encaminhamento, votar presidente, inclusive. Não, primeiro tem que votar se é nominal ou não. Mas se você está pedindo que seja nominal, eu preciso saber se vai ser nominal ou não. Para depois eu votar o adiamento. É que nós temos dois requerimentos de votação nominal. Eu gostaria de saber Do essa adiamento assinatura também. desse requerimento de prorrogação. Deputado Felipe Barros. Vossa Excelência é líder... É líder? Vice-líder do PSL. Porque requerimento só pode assinar líder Ou vice-líder. e vice-líder. Então, Presidente, nós temos o requerimento de votação nominal do requerimento de adiação por 48 horas. Nós olha, temos que fazer por precedência, nós temos que fazer aqui colocar em encaminhamento de votação requerimento, o requerimento de prorrogação. De adiamento da por Não, 48 presidente, horas. tem requerimento de nominal já que está assinado do por líder. adiamento. Tem nominal do adiamento. Nós temos um requerimento de votação nominal do adiamento, para depois votar o adiamento. Tem razão, vocês estão de acordo comigo. E nós queremos fazer o encaminhamento, regimentalmente previsto. Então, senhores senadores e senadoras, deputados e deputadas, em votação, se o requerimento de adiamento... O requerimento não tem encaminhamento. Se a votação de adiamento dos requerimentos... Também quero encaminhar. Questão de ordem, artigo 41, encaminhamento, presidente. Se artigo vossas 41. excelências acatam ou não acatam? Não, em votação. nós temos que encaminhar, presidente. Em votação. Artigo Encaminhar por 5 Não tem, minutos, não tem presidente. discussão em 41, encaminhamento. questão de Encaminhar ordem, por 5 presidente. minutos, presidente. Artigo 41, presidente. Não Vossa existe. Excelência não Nós vai vamos dar. atropelar o Não existe, regimento, deputado. presidente. Não tem Não existe, discussão. Tem encaminhamento. Está em Encaminhamento. votação, está em votação Questão de ordem, presidente. o adiamento Questão da de ordem, votação das presidente. proposições que Não é estão aqui possível, numeradas na mesa, presidente, de que o 1 a senhor número não 9. enfrenta a questão de ordem, Por 48 presidente. horas. Não, Presidente, não é Quem possível. vota, questão quem de vota ordem. Questão de sim ordem. Pede é pelo adiamento. Quem vota não... Estamos atropelando o regimento, presidente. quem vota sim ao adiamento permanece como se Questão encontra. de ordem, presidente. Artigo 41. Gente, a gente tem direito para encaminhar o voto. Questão de presidente, ordem. regimental. Cabe requerimento, em requerimento Artigo de encaminhamento de 41 voto. do regimento comum, presidente. Onde que não fala? Qual artigo que fala que não cabe encaminhamento, presidente? Então, rejeitado. Verificação, presidente. Verificação. Verificação. Pede aí, Felipe. Verificação, O presidente. governo apoia essa. Pede aí, Felipe. Porra. Ó, o presidente tá violando aqui o regimento interno, pô. O regimento comum. Isso aqui é uma Foi palhaçada, deliberado gente. e caiu Verificação, presidente. os requerimentos e a votação Verificação, da presidente. nobre deputada. Verificação. Verificação apoiada. Verificação senhor foi presidente. solicitada. Verificação apoiada.
Verificação. Mais de dois. Mais de dois. 4. 2 vice-líderes aqui pedindo, presidente. Vice-liderança do governo, senhor presidente. Ah, senhores deputados, eu não sei qual é essa intenção de adiamento. Vamos dar celeridade a isso. Nosso Aqui direito não tem, regimental a CPMI não tem foco, não tem alvo, não. Vocês estão querendo arranjar um alvo para a CPMI. O PSL não quer investigar as fake news. Estão querendo arranjar um alvo para a CPMI. isso. Não estou entendendo isso. Senhor presidente, Só o tem um deputado sentido Zaratini... A CPI que requereu foi um deputado, uma bancada de vocês, do Democratas. Eu não sei por que esse adiamento, não sei por que essa parte de alvo, deputado. A obstrução, direito Vamos dar regimental. celeridade. A sociedade brasileira quer que se esclareça o que está acontecendo nesse mundo da internet. Nós estamos sendo aviltados pela internet. Não tem nada a ver com a eleição, não, é geral. Vamos dar celeridade a isso. Presidente, não é questão de pela ordem, presidente. A questão é de não dar celeridade ou não dar celeridade. Não vamos criar já na primeira audiência um precedente de rasgar o regimento. O vice-líder tem direito de verificação, independente da motivação. Se é um vice-líder... Mas foi deliberado. Mas ele pediu a verificação, tem que Sim, mas ela pediu após a deliberação. Após a deliberação. No futuro, se acontecer diferente... Sim, mas ela pediu a verificação após a votação. Aí é difícil. Mas é, ué. Mas é após mesmo, né, presidente? Eu posso pedir verificação sozinha, presidente. Só garanto o direito regimental. Proceda a verificação, senhor presidente. Tem apoiamento. Proceda a verificação. Eu sou vice-líder, eu posso pedir verificação. Então, já que estou vendo que o plenário, a maioria, então está concedida a verificação. Para atender os jovens que estão ali ansiosos para que essa CPI ande com muita celeridade. E, acima de tudo, que cumpra o regimento, né, presidente? Abra o painel, senhores operadores. O que foi isso? Presidente, enquanto está no processo de votação, posso pedir um esclarecimento para Vossa Excelência? Presidente. Tem que repetir. Presidente, enquanto está no processo de votação, posso pedir um esclarecimento para Vossa Excelência, enquanto está no processo de votação? Pois não, nobre deputado. Só para deixar claro e registrado, o que nós estamos votando nesse momento é... A prorrogação. Que foi votado, agora vamos fazer a verificação de quórum. Do adiamento dos requerimentos, da votação dos requerimentos. Quem não quer, repetindo, quem não quer adiar por 48 horas, vota não. Quem quer adiar, vota sim. Quem quer adiar, vota sim, viu, senhores e senhoras? Presidente, eu vou aproveitar que está no processo de votação para pedir alguns esclarecimentos para Vossa Excelência. Pois não. É que nós veja só, nós apresentamos um requerimento de votação nominal do adiamento de votação por 48 horas. Estamos votando o adiamento. Estamos votando agora. Estamos votando o adiamento. Quem vota por adiar, vota sim. Não. Para evitar confusão, quem vota pelo adiamento é sim. Quem vota contra adiar por 48 horas, vota não. Tá. Para os próximos requerimentos, nós queremos que... Vamos casa a casa, deputado? Não, sim. É que nós queremos que nos próximos requerimentos o artigo 41 do Regimento Comum seja cumprido, que diz o seguinte: o requerimento apresentado em sessão conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 membros de cada casa, de preferência um favorável e um contrário, pelo prazo máximo de 5 minutos cada um. Então nós queremos que seja, nos próximos requerimentos, que o nosso direito de encaminhar a votação dos requerimentos que nós somos autores, que nós tenhamos esse direito garantido, direito regimental.
de encaminhar por 5 minutos os próximos requerimentos. Se estiver no regimento, tenho certeza que essa presidência vai cumprir. Artigo 41 do Regimento Comum. Porque não vai dar agora. Cuidado, vai começar. Só um pouquinho. A gente está alinhado. Só não faço votar, só empate. A gente pode votar na terça-feira de manhã. Não, Gabi, não. Vai ter. Deixa eu dar uma limpadinha. Limpa aí que tá oleosa. No cadastro digital? É o mesmo arquivo da Câmara. Só um pouquinho. Eu vou ligar para o pessoal do Prodesp. Muda aqui, Liz, vem pra aqui. É pra isso? A motivação é malévola já. Vocês têm que entender. Isso foi inocência maluca. Isso não tem nada Claro o que problema, vai discordo. desgastar Tenho totalmente. 30 anos de política, desculpe, concordo com um monte de coisa. O nome de um determinado fake news, ninguém sabe definir o que é. Outra coisa, deixa eu te explicar, aí eu quero te dizer. Nós estamos no meio da votação mais importante do governo Bolsonaro. Um procedimento desse aqui, na Câmara pode não dar nada. No Senado ia contaminar de tal forma que você ia ficar sem reforma da Previdência, isso é um monte de coisa. Mas a oposição já não ia votar a favor da Previdência, da reforma no Senado. Votou na CCJ. Muita gente votou e deixou votar. Aqui até o jeito que o cara vota não ajuda. Ou a gente ajuda pensando ou não. Nós vamos trabalhar, vamos ouvir quem está na Deixa o passado para trás, vamos traçar a estratégia para frente. O Eduardo é totalmente aliado. Não, 1000%. Deixa eu te falar. Você tem escolha de embaixador, você tem votação da reforma da Previdência, e você tem uma CPI absolutamente inconsistente. Que o próprio autor fugiu da CPI. Então ela é totalmente desgastada. O que a gente tem que fazer é trazer as empresas o mais rápido possível, trazer os representantes daqui, que estão todos aliados. E fazer algo rápido. E matar rápido. Não concordo. Se você botar, você vai ver só o que vai acontecer. Se você Nós temos que fazer um trabalho partidário de defesa do presidente. Você, Não sei, você Carol, é vice-líder do governo. Nós Carol, somos esse tipo de. partido. Deixa eu te falar uma coisa, mas esse tipo de raciocínio ele serve muito na Câmara dos Deputados. Porque lá o Eu debate é diário. eu estava aqui no dia da instalação e o Paulo Pimenta estava abraçado com o presidente, articulando toda essa engembração. Eu sei os acordos que aconteceram nos bastidores, tá? Depois eu te falo, Carlos. Mas me desculpa, isso aqui tem um... CPI está desacreditada. Por que eu estou o cara no Intercept? Dá muito ibope, dá muito ibope. Acho que vocês estão calculando errado o efeito das coisas. Negativo. Tem um governo para tocar. Se você... Bom, eu acho bom discutir do governo. A gente precisa reunir. Quem
Com a palavra a deputada Luziane. Senhor presidente, tendo em vista que queria só registrar aqui, eu acho que o Brasil todo precisa ficar sabendo que nós começamos um trabalho extremamente importante para o Brasil, para dizer a verdade, extremamente importante para o mundo. Como eu já tinha falado na primeira reunião, que eu sou da área e tenho estudado isso, tive agora, inclusive, um artigo científico aprovado na 6ª Jornada Latino-Americana de Problemas do nosso continente, sobre exatamente o processo das fake news e a influência direta no processo democrático do Brasil e nos processos do cyberbullying, etc., etc. E eu estou muito impressionada, e o Brasil precisa saber que as pessoas que se opõem hoje ao processo de entender as fake news estão tomando um rumo, e que todo mundo saiba, ou são praticantes das fake news de forma sistemática, ou simplesmente não estão preocupados com o futuro da democracia no Brasil. Porque, veja bem, eu tenho um filho. O que mais me preocupa hoje é saber o que meu filho está vendo e ouvindo e qual é a veracidade das informações que ele tem. Porque essa geração, todo mundo fique sabendo disso. E todo mundo saiba a responsabilidade que está carregando nas costas. Essa geração nova, ela não assiste mais televisão. Muito raramente você vê um jovem acima de 15 anos ou de 19 anos para baixo que assiste TV. Eles estão se informando hoje pelas redes sociais. Se a gente nessa comissão não tem coragem, porque o que falta aqui é coragem de convocar as empresas que são responsáveis hoje para ser o meio de transmissão dessas informações falsas, é grave demais. E eu espero que a sociedade brasileira esteja vendo, entendendo e ouvindo. E eu finalizo dizendo o seguinte: do mesmo jeito que a TV ocupou um espaço fundamental a partir da década de 50, nós temos hoje pessoas que se acovardam para poder enfrentar as mentiras que são disseminadas. Então, assim, quem acha que mentira tem que ser pública e disseminada, é grave, é muito grave, porque ou faz parte delas, ou simplesmente não está nem aí para a população brasileira que sofre o processo delas. E eu estou vasculhando as redes sociais de muitos que estão nesse processo e já vi que, de fato, é difícil você achar que essas pessoas irão combater fake news, porque são os próprios autores delas. E isso é triste, é muito triste. Você imaginar que as pessoas têm medo de saber o que é fake news e de poder convocar pessoas que podem simplesmente explicar que não tem nada contra ninguém. Isso aqui é uma contribuição à democracia brasileira. É importante que se diga para as futuras gerações. Se alguém a carapuça está caindo, problema das pessoas, não é um problema. A nossa relatora fez uma brilhante exposição sobre o que ela está pretendendo, como ela vai conduzir esse processo. E se as pessoas não entenderam, gente, aí é porque tem culpa no cartório. Me desculpe, mas é lamentável. Eu espero que o Brasil todo esteja assistindo isso e que comece as máscaras a cair. Porque talvez muita gente chegou aqui nesse parlamento, seja na Câmara, seja no Senado, através das fake news. Porque quem foi vítima, se foi partido de esquerda, de direita, quem foi vítima disso, que é a apuração. Quem foi vítima, foi de que partido for, porque senão é uma questão partidária. Isso é uma questão de verdade, de mentira, de justiça ou de injustiça. E outra coisa, eu vi uma vez, eu finalizo com isso, a deputada Bruna, que é do PSDB, uma jovem, que eu não conhecia, conheci quando eu cheguei aqui. Uma vez eu vi ela dando depoimento, ela disse, se vocês quiserem entregar a política para os youtubers, que entregue, tire dos políticos, mas enfrente essa discussão. Então eu faço esse apelo aqui, usando a deputada, que eu achei brilhante a fala dela, simples, porém didática. Então eu quero dizer o seguinte, quem tem medo das fake news é quem pratica fake news. O autor do requerimento não votou e não está presente. Senhores deputados, deputadas, senhores senadores e senadoras, o requerimento fica prejudicado porque o autor não está ausente. E quando o autor não está presente, o requerimento perde a finalidade. Então, está cancelado essa votação. O requerimento de votação de prorrogação
por 48 horas está prejudicado, caiu. Em votação, os presidente. requerimentos da deputada Luziane a respeito das convocações. Mas não encerrou a votação? Requerimento. Já foi encerrada a votação da solicitação de adiamento da votação por 48 horas, em virtude do requerente não estar ausente. É uma pena, eu gostaria até que ele estivesse ausente para dar sequência. Então, em votação, requerimento número 0119 da deputada Luziane Lins, convocando várias plataformas. É o requerimento número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9. Em votação simbólica, já que nós temos quórum da abertura da sessão para votar. Senhor presidente, a gente Senhores combinou... deputados e senadores que o aprovam, permaneçam Senhor como se presidente, encontram a gente combinou aprovados. que seria individual os requerimentos. Vossa Excelência não está presente, deputado. Como, eu estou falando como se eu não estou presente? Mas você não deu presença, Eu estou deputado. presente aqui. Você fez um requerimento e não votou, não Mas deu Vossa presença. Excelência não tinha dá. encerrado a Esse tipo reunião, de postergação, presidente. eu acho que a estratégia não deu certo. Ah, presidente, Então, isso em é uma votação, falta de em respeito bloco, os do requerimentos colegiado. da nobre deputada Luziane. Senhor presidente. Senhores deputados, Senhor presidente. deputadas, senadores e senadoras que concordam com a convocação via requerimento da deputada, permaneçam como se Senhor encontram. presidente, eu quero discutir os requerimentos. Aprovados os requerimentos da deputada Luziane Lins. Como não há mais nada a tratar no dia de hoje, declaro encerrada a presente sessão até a próxima terça-feira, às 15 horas.